Pessoal, bom dia. Vou informar aqui que está sendo gravado. Lembrando também que as atividades anteriores, elas já passaram, né? Que era referente ao segundo bimestre. Então, agora que já é o terceiro bimestre. Então, nós temos aqui mediana, né? Que é uma das, junto com a média, né? Uma das medidas de tendência central. Depois a gente tiver a oportunidade, nós vamos mostrar que ao fazer um gráfico, essas medidas, elas ficam no centro do gráfico, né? Por isso que tem esse nome. Então, a mediana é o valor típico, isto é o ponto central das observações quando elas estão em ordem crescente. Bom, então antes se eu tiver uma série de dados, né, e preciso calcular. Quer dizer, se eu tiver uma série de dados e precisar calcular a mediana, a primeira coisa é colocar, se não estiver, né, colocar em ordem crescente. Então, veja bem. Quando o número de observação é ímpar, o valor do meio é a mediana, né? Quando o número é par, existe um par de valores no centro, e a mediana passa a ser a média aritmética. Ou seja, eu tenho que identificar os dois números centrais, somar os dois e dividir por 2. Isso passa a ser a mediana quando a quantidade quando é ímpar, né, o valor do meio. Mas quando é par, você tem dois elementos centrais, né? Esses dois elementos, então, seria a média dos dois, né? Teria que somar e dividir por 2. Então, aqui, ó, se existem n posições ímpar, coloque em ordem crescente e calcule n menos 1 dividido por... aliás, n mais 1 dividido por 2. Porque se é ímpar, por exemplo, 5, né? Tem 5 elementos. Então, se eu for dividir 5 por 2, vai dar 2,5, né? Por isso que eu teria que dar um número inteiro, porque é a posição que o número ocupa, tá? Então, aqui, por exemplo, no exemplo que eu citei, 5. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, não é o número 3, é o número que está na terceira posição. Então, se existe a posição par, eu vou ter que também colocar na ordem crescente, se não estiver na ordem crescente, e achar o n sobre 2, né? Que aí é par, então dá para calcular. N sobre 2 e n sobre 2 mais 1, né? Então, vamos pensar 8. Tem 8 elementos, né? Quantidade par. Então, é o que vai estar em quarta e quinta posição, né? Porque que somar um do quarta seria o que está na quarta e quinta posição, tá? Quando temos uma tabela de frequência, ou seja, com aqueles intervalos de classe, né? Existe uma fórmula, né, que é um pouquinho até complicada para a gente memorizar, porque tem uma série de valores lá. Mas, às vezes, olhando na tabela, fica mais fácil da gente interpretar essa fórmula, né? Mas nós vamos deixar isso para uma outra aula, né? Agora a gente vai pensar nos exemplos aqui, de quando tem 5 elementos, tá? N é uma quantidade, por exemplo, N é uma quantidade ímpar, né? Então, eu teria que calcular 5 mais 1 sobre 2, que vai dar o quê? 6 dividido por 2 é a terceira posição. Então, nesse exemplo que nós estamos falando ali, aqui não está aparecendo, né, a posição aqui dos números, mas nós temos aqui, seria 5, 6, 8, 10 e 15, né? Então, o que eu teria que fazer? Nós temos aí de 5 até o 15, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, tá? Então, é uma quantidade ímpar. Então, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, terceira posição. Então, contando daqui, ó, da ordem crescente, né? Primeira, segunda, terceira, é o número 8. Então, a minha mediana, que eu posso representar por um x-til em cima, né? O x-til aí, que é a mediana, seria 8. Bom, no segundo exemplo, eu peguei a mesma série, né? Acrescentei um número, né?
Então, 5, 6, 8, 10, 15 e 20, né? Então, aí eu passo a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, eu tenho uma quantidade par, né? O que eu teria que calcular? Dividir por 2, né? É a terceira, e a posição seguinte, né? N sobre 2 mais 1, que seria a quarta posição. Então, a terceira é esse aqui, a quarta é esse. Então, a mediana é a soma desses dois centrais. Note que, tendo esses dois centrais, eu tenho 2 à esquerda e exatamente 2 à direita depois, né? Então, é a soma desses dois, ó, 8 mais 10, 18. 18 dividido por 2, 9. Então, meu x-til aí, que é a mediana, seria 9. Então, às vezes alguém pode falar, mas professor, aqui não tem um 9, né? Mas não tem problema, tá? Nem sempre a mediana, ela vai aparecer na série aqui, tá? Ela pode estar um número antes, um número depois, como nesse caso aqui, tá? Entre o 8 e o 10, né? Estaria aqui a mediana, né? Apesar dela não fazer parte da série inicial. Mas a mediana dessa série é 9, né? No caso da mediana ali, quando nós tínhamos 5 números, né? Aí ela aparece, que é o elemento central, né? Agora, nem sempre a mediana, no caso, nesse exemplo aí, que é uma quantidade par aí, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, que é uma quantidade par, né? Deu 9. O 9, na série inicial aqui, ele não aparece, mas é a mediana. Bom, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Porque na sequência depois, nós vamos passar exercícios, né? Que vai ter ou uma quantidade par ou uma quantidade ímpar, né? Então, eu tenho que saber que no caso da quantidade ímpar, você sempre tem um termo do meio, né? E quando eu tenho uma quantidade par, eu vou ter dois números, né? Dois elementos, dois números no meio da série. E a mediana, nesse caso, é a média aritmética, ou seja, a soma desses dois números do meio dividido por 2, tá? Como ele está no meio, tem que sempre ter uma mesma quantidade do lado esquerdo, a mesma quantidade do lado direito. A mesma quantidade de números, né? Bom, a pergunta, alguém tem alguma dúvida do que foi falado aqui? Ok. Eu vou interromper a gravação.